E ser pacato não combinava em nada com o Papa Francisco. Mas não mesmo. Por mais que ele pregasse a paz, ele agia, como o Bruno disse, com coragem e desafiava. Inclusive, viu, Kátia, o pontificado do Papa Francisco até aqui foi marcado, sim, por reformas e uma maior, gente, abertura da igreja, um maior diálogo em relação às polêmicas, aos dilemas do mundo atual. E apesar de muita resistência que ele enfrentou, viu, Kátia? De grupos conservadores ali no Vaticano. A gente preparou uma arte que mostra alguns pontos, né? Trazendo esses feitos do Papa Francisco. Ele, como a gente falou há pouco, natural de Buenos Aires. Gente, ele é o primeiro Papa do Hemisfério Sul, nascido ali no continente americano. Além de ser o único não europeu em mais de 1000 anos. Então, olha só como ele fez história. Em 2013, o Papa Francisco veio ao Rio de Janeiro, ele veio ao Brasil, foi a primeira viagem internacional do Papa para participar da Jornada Mundial da Juventude, nessa primeira viagem internacional como líder da Igreja Católica, né? Escolheu ali o Brasil, no dia reuniu mais de 3.000 pessoas ali no Rio de Janeiro e a gente tem até imagens ali, 3 milhões, perdão, 3 milhões de pessoas dele circulando pelo Rio de Janeiro e como foi importante para os brasileiros por essa conexão mesmo, né? Com o Papa, ele ter escolhido, então, o Brasil e o Rio de Janeiro. E quebrando todas as normas de controle de segurança, os protocolos, ele parava, descia do carro e falava, que tem nada a ver isso. E a simplicidade dele, né, Kátia? Porque ele exercia realmente tudo que Jesus ensinou. A simplicidade dele, eu acho que é o que mais cativava nas pessoas, né? Verdade. Enfim, o Papa Francisco, gente, ele travou uma batalha interna contra a cultura do silêncio. Isso porque ele se colocou muito à frente ali, né, Kátia? Fazendo denúncias de pedofilia na igreja. Ele aumentou, inclusive, as penas para aqueles que tenham cometido crimes do tipo, né? Ele aboliu, de certa forma, o que a gente chama de um sigilo pontífice. Quer dizer, como se todo mundo fingisse que não via nada. Exato. Então ele quebrou esse sigilo e pediu perdão às vítimas. E não foi uma vez só, não. Foram várias vezes. Mais de uma vez. Vítimas de tudo isso, né? De pedofilia, de abusos dentro da Igreja Católica. E deu mais abertura, gente, às lideranças eclesiásticas, isso ao redor do mundo, com a convocação de sínodos periódicos e assembleias de bispos. Em 2021, inclusive, ele deu início ao maior processo de consulta popular da história, na qual ele convidou 1 bilhão de fiéis para opinar sobre o futuro da igreja. Ele, enquanto Papa, poderia deixar isso só para ele, né? Mas ele queria... Os outros todos fizeram. Exato, mas ele queria esse diálogo, essa conexão com as pessoas. Em 2016, o Papa se reuniu com o líder da Igreja Ortodoxa pela primeira vez em quase 1000 anos. Olha isso. Teve esse encontro histórico em Cuba. Ao longo do pontificado, o número de mulheres trabalhando para o Papa também aumentou, dando visibilidade, dando voz às mulheres, apesar de ser contra, claro, o sacerdócio feminino, mas ele trazia essa liderança, essa importância de ter as mulheres ali presentes. Valorização da mulher. A valorização da mulher. E sobre a pauta LGBT+, ele disse que a homossexualidade não é crime e que a igreja deve sim ser aberta à comunidade. E ele aprovou, então, que padres abençoassem casais do mesmo sexo. O que marca, gente, uma mudança na abordagem da Igreja Católica e o Papa Francisco fez isso. E, por fim, Kátia, para a gente finalizar esses feitos históricos que a gente está trazendo, o Papa tornou a agenda ambiental, olha só, uma prioridade nos últimos 10 anos, presente em muitos discursos. Sempre que ele tinha a oportunidade de falar sobre pautas ambientais, sobre mudanças climáticas, ele também inseria ali no discurso dele. Na verdade, era um Papa de verdade, né? Não que os outros não fossem de verdade. O que eu digo de verdade é porque ele olhava para fora do Vaticano e não só novo para dentro do Vaticano, as necessidades ali de quem estava com ele, cardeais e tudo mais. Ele olhava para o povo. Eu olhava com o olhar de quem estava trabalhando mesmo para Jesus, para Deus, para o povo. Para que o povo conseguisse sentir o que de fato era você falar, pregar e fazer a mesma coisa. Né? E viver aquilo que você fala, que é mais prega, importante. né? Porque você viu o que ele fez? Porque antigamente o caixão do Papa, até o anterior, ele eram como se fosse com 3 camadas, eram três caixões, vamos dizer assim. E ele disse que não, que ele ia ser enterrado com qualquer pessoa, num caixão de madeira simples. Para que ia ter um velório gigante, com muito dinheiro investido? Para que o povo não tem isso? Então eu vou morrer como eles morrem. E ser enterrado da mesma forma. Todo momento ele falando que queria ser velado como os próprios fiéis são. Sim. Se colocando ali em paridade, né? Em igualdade, em pé de igualdade. Tanto é que ele não vai ser
sepultado na igreja de São Pedro, onde estão todos os papas. Ele vai ficar numa outra igreja que ele considera aquela sendo a mais importante para ele, né? E o último também que fez isso foi Leão XIII, né? Foi. E ele seguindo, né? É muito legal. Diferenciado, já. Ao longo dos dias a gente vai te contando um pouco mais e tudo mais, e até como vai acontecer todo daqui para frente, até chegar ao novo Papa.